Versículo 4, deixa eu acelerar aqui. Acompanha aí agora. O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração comoveu por amor a ele. Misericórdia. Ele tocou-me. Ele veio. Ele estava presente. Ele meteu a mão santa, protetora. Então, eu levantei. Eu fui lá, eu não aguentei. Foi irresistível. Eu fui. Levantei-me para abrir ao meu amado. Versículo 5. As minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Que linguagem, meus irmãos. Essa linguagem aqui, o amado estava lá na porta batendo com a mão no ferrolho, na maçaneta. E ela custou levantar, até que ela despertou e foi lá. Quando ela colocou a mão, ela sentiu, é o meu amado. Ele esteve aqui. Eu senti este aroma. Isso moveu o meu coração. E aí então ela abre ao meu amado. Mas já era. Já não estava mais lá. Meus irmãos, não brinquemos de religiosidade. Talvez nesta manhã Deus te trouxe aqui para te despertar. A nossa vida espiritual não é uma brincadeirazinha. Muitos, meus irmãos, terão surpresas desagradáveis quando fechar os olhos para este mundo, pensando que estava dentro. Eu não estou aqui ensinando perda de salvação. Sei da nossa teologia, da segurança dos crentes, segurança final. Mas eu estou falando aqui para gente que não leva o amado a sério, não dá prioridade a ele, não dá exclusividade a ele. Abri ao meu amado, versículo 6, mas ele já se retirara e tinha ido embora. Ele foi embora. Que desespero, que angústia no coração desta noiva. E agora o coração dela vai derreter, como ela mesma diz aí, a expressão, a minha alma se derreteu quando antes ele me falou, busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Eu estava lá na porta batendo, eu estava te buscando, e você não me atendeu. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus longânimo, mas a paciência de Deus tem limite, pode ter certeza disso. Ele não leva sempre tudo em consideração como nós, porque ele não é homem para que minta. Ele tem que velar em cumprir a palavra dele. Talvez é um alerta aqui. Que desespero para esta noiva. Pensa você, a vida toda dentro da igreja, vem, participa de escola dominical, culto, é até contribuinte, participa do louvor, professou a fé. De repente, no final, você se encontra num lugar de tormento. Estou aqui parafraseando aquele rico que deitou para dormir, encontrou-se no inferno, num lugar de tormento. Porque é assim, meus irmãos, a única certeza que nós temos é que podemos deitar e dormir. Não sabemos se vamos acordar, como eu disse aqui. Aquele rico deitou e dormiu, de repente estava num lugar de tormento. E Lázaro, num lugar de descanso, no seio de Abraão. Vocês já pararam para pensar, meus irmãos, que hoje ainda você pode deitar para dormir e se achar no inferno? Já pararam para pensar nisso? Ou isso não mexe no teu coração? Porque nós ainda estamos do lado de cá mesmo. Nós temos a esperança de que quando morre um querido nosso, descansou no Senhor. Louvado seja Deus, esta é a nossa esperança. Mas, meus irmãos, é só quando cada um de nós, em particular, experimentaremos isso. Aí você vai poder dizer, de fato, estou no seio de Abraão. Ou então, meus irmãos, acabou. Acabou. Talvez é um alerta para nós aqui hoje. Para mim. Isaías 54, olha que palavra aqui. Eu estou usando muito Isaías porque nós estamos terminando uma exposição de Isaías na nossa igreja.
2 anos estudando o livro de Isaías. Então, está bem vivo na nossa mente aqui Isaías. Olha Isaías 54, por gentileza. Deixa eu só ver a hora aqui. Me controla aí. Isaías 54. Versículos 6, 7 e 8, diz assim. Isaías 54, meus irmãos, só uma observaçãozinha. 53 é dramático. Não sei quantos de vocês já estudaram atenciosamente o capítulo 53. Você chora de você ver o plano que o Senhor Deus estabeleceu na eternidade para moer o Filho dele em amor a nós, a igreja. Agradou o Senhor moê-lo, e o Senhor Jesus iria ver este moer e ficaria satisfeito pelo penoso fruto do seu trabalho. O capítulo 54 é a apresentação do fruto deste trabalho. Por isso que já começa dizendo assim, canta alegremente, ó estéril. Mas aí o versículo 6, 7 e 8 diz assim, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Olha o versículo 8. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Louvado seja Deus, meus irmãos. A igreja que estava numa apatia, o povo de Deus no passado, numa rebelião contra Deus, foi levado para o cativeiro 70 anos como escravo. Agora retorna para a cidade santa. E o Senhor Deus está dizendo, por um tempo eu virei o rosto para vocês, mas agora eu vou segurar vocês. Então volta lá para Cantares, para a gente partir para a nossa conclusão. Ela abriu, não encontrou o amado, ela buscou, ela chamou e ele não respondeu. Olha o drama do que é que aconteceu, versículo 7. Encontraram-me eu estou lendo Cantares 5, versículo 7. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. A interpretação que nós damos aqui destes guardas são os profetas do Antigo Testamento. É Deus levantando os seus para falar com a igreja. E às vezes, meus irmãos, palavras duras. Você dificilmente vai encontrar um profeta que aliviava para a igreja. E ele dizia com autoridade, assim diz o Senhor. E batia, e batia, e batia, espancava para ver se a noiva acordava. Claro, eu estou usando essa linguagem aqui, meus irmãos, com muito cuidado. É figurado, tá bom? Não é literalmente. Vai falar, o pastor está ensinando a bater na noiva. Entenda o que eu estou falando aqui. Aqui é a lei de Deus, meus irmãos, que os puritanos nos deixou como legado, de que a lei de Deus é uma vara que bate e bate em Adão, para ele sair de trás da moita. E Adão somos todos nós, para encontrar a graça no Senhor Jesus, o nosso amado. E esta mesma vara, que é a lei que bate para a gente sair de trás da moita, agora serve como um cajado, diz os nossos irmãos puritanos. Para segurarmos, para caminharmos numa vida santa rumo à mansão celestial. Para não cair, quando você escorregar, está lá o cajado, a lei te segurando. Olha, santifique-se. Então aqui, meus irmãos, é uma letargia da noiva, então vem os guardas do muro, para bater, para despertar ela. Mas olha só, de repente, a cena que nós vemos aqui ainda no versículo, agora no versículo 8, é que vai entrar em cena agora as filhas de Jerusalém, que vai dizer, mas por que você está desesperado desse jeito atrás desse amado? Olha aí o versículo 8. Aqui, meus irmãos, é o efeito das pancadas. Deu um efeito. Olha só o versículo 8. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe direis? A ideia que nós temos aqui é que as filhas de Jerusalém aqui, nós entendemos que é o povo que está lá dentro da nação, que se considera povo de Deus, até faz parte, está dentro da igreja, está pertinho experimentando as coisas espirituais.
mas não é de fato ainda povo de Deus. Mas está lá, juntinho. Por que você está desesperado desse jeito? Você está me perguntando, se eu encontrar o meu amado, o que é que eu vou dizer para ele? Olha aí o finalzinho do versículo 8. Que desfaleço de amor. Meus irmãos, aqui é rendição. Aqui é você ser convencido totalmente. É uma declaração de fé exclusiva, pessoalmente. Se eu encontrar o meu amado, sabe o que é que eu vou dizer para ele? Que eu desfaleço, que eu morro de amor por ele. Ele é o amado da minha alma. Ele é o mais desejável entre muitos para mim. Aliás, é isso que vai vir pela frente. Versículo 9 diz assim: que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Aqui é dramático. E aqui nós temos muitos jovens, adolescentes que estão nos ouvindo. Ser na igreja vai estragar a sua vida. Temos um mundo para aproveitar. Deixa esse negócio de igreja quando chegar os cabelos brancos. Por que é que você fica enfiado nesse negócio de igreja? Servir a Cristo, o que é isso? Olha aí. O que é o teu amado mais do que outro amado? Por que é que você tem ele como o teu amado? Você tem tantos outros amores. Olha o mundo, quantos amores nós temos aqui no mundo. Quantas seduções nós temos. O que é o teu amado mais do que outro amado que tantos conjuras? E aí vem o versículo 10. E aqui eu quero me valer da interpretação que um querido pastor presbiteriano fez uso, e eu concordo com ele. O querido reverendo Josafá Vasconcelos, ouvindo uma exposição dele deste texto, versículo 10, ele diz assim: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. E aí você pergunta assim, pastor, mas espera lá, alvo e rosado? Meus irmãos, aqui eu queria chamar a sua atenção, porque o que nós temos aqui é uma revelação que viria de vir muitos anos depois. Aqui é uma profecia do Messias encarnado, do Deus divino se fazendo homem no nosso meio. Alvo, você que conhece aquele episódio de quando o Senhor Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, o que é que aconteceu naquele momento? Aquela transfiguração maravilhosa. Diz que as vestes dele era como alvo, ficou branco como alvo, que nenhum lavandeiro poderia alvejar. Alvo, puro, limpo, imaculado. Quem é o teu amado? O meu amado é santo, santíssimo, imaculado, alvo. É por isso que eu estou atrás dele, por isso que ele é o amado da minha alma, por isso que eu desfaleço de amor por ele, porque ele é peculiar para mim. Não há ninguém tão amado como ele. Mas aí, rosado, tem uma outra tradução, não sei quantos daqui deve ter uma outra tradução, rosado ou vermelho, apontando para aquilo que é da terra. Então, apontando aqui para as duas naturezas deste amado da noiva, divino e humano. Por isso é que ele é mais distinto entre 10.000. E aí, meus queridos irmãos, olha comigo, o versículo, eu vou pular aqui. Se você der uma olhadinha no versículo 11, ele diz assim: a sua cabeça é como o ouro mais apurado. Ouro você sabe que é de valores em alto. Cabeça aqui me lembra lá quando Daniel revelou para Nabucodonosor aquele sonho dele: tu és a cabeça de ouro. E vocês sabem o que é que aconteceu. Nabucodonosor falou: então eu sou Deus, então eu sou o Todo-Poderoso, então ninguém me derruba. Mas aquilo ali era apenas uma figura, que ele tinha uma autoridade. Então agora ele está dizendo: não, este meu amado que é alvo e rosado, a sua cabeça é de ouro. Ou seja, meus irmãos, ele é supremo, superlativo, ele é soberano. Por isso, o versículo 16 diz assim: o seu falar é muitíssimo doce, a voz que acalma a tempestade, voz que troveja, é verdade, mas voz que acalma a tempestade. Sim, ele é totalmente desejável.
Tal é o meu amado. Tal é o meu esposo. Ó Jerusalém. Testemunho de vida, meus irmãos. Talvez a grande lição para nós é esta. Estamos vivendo dias difíceis. Qual é o seu testemunho diante do mundo? Porque o terceiro mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque, se você fizer isso, Deus não terá por inocente quem tomar o nome dele em vão. Aí a gente pensa assim, o que é tomar o nome de Deus em vão? Terceiro mandamento. Numa outra tradução poderia ser dito assim: não leve o nome de Deus em vão. Dizendo que o crente carrega em si o nome de Deus. Lá fora é para dar bom testemunho. É para as pessoas olharem para nós e verem em nós um anseio, um desejo pelo amado inigualável, a ponto das pessoas perguntarem: por que é que você tanto ama este amado? E talvez aqui está o caminho da evangelização. Mas, meus irmãos, qual é o nosso testemunho no mundo? As pessoas não querem seguir o amado por conta das nossas atitudes. Que tipo de testemunho nós damos lá fora? Eu estou falando isso porque todos nós carregamos o nome de Deus. Pelo menos eu quero supor isso aqui. Todo final de culto, pastor Ítalo, quando o senhor impetra a bênção. Não sei se vocês sabiam disso. Aqui tem o tríplice amém, não tem? No final. Aí o pastor impetra a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aí amém. Aí, amém. Vocês sabem o que significa isso, meus irmãos? Não é apenas uma bênçãozinha que o pastor dispensa à igreja, não. Quando ele faz isso, porque ele está usando o texto de Paulo, ele poderia usar lá a bênção de Arão. É porque com isso ele está delegando a você espiritualmente o nome de Deus. Dá uma olhadinha depois lá na bênção de Arão, que você vai ver por que é que Deus mandou Arão abençoar o povo. Assim o meu povo levará o meu nome, onde quer que andares. Eu não sei como é que está o teu coração nesta manhã. É escola dominical. É para talvez tirar algumas dúvidas. Mas como é que está o teu testemunho neste mundo, meus irmãos? Nós estamos numa época em que o povo está assustado, desesperado, precisando de uma palavra de consolo, de um testemunho de vida. Devemos aproveitar as oportunidades e pregar o santo evangelho que salva, que faz com que Cristo entre e ceie com eles. Que tipo de testemunho nós estamos dando, meus irmãos? Neste tempo que nós temos facilidade das mídias sociais, aproveita a oportunidade que Deus tem te dado. Manda uma mensagem de consolo para alguém, manda uma mensagem de esperança, fale de Jesus, testemunhe de Cristo, deixe que as pessoas vejam Cristo na sua vida, não vejam você. Porque às vezes, meus irmãos, eu vou lá nas mídias sociais e emito uma opinião, as pessoas falam: aí está o Elton. Dificilmente eu emito uma opinião e falo assim: aí está Cristo, 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 e somente Cristo. Que desafio para nós, meus irmãos. Então que Deus nos abençoe, despertando em nós esta letargia da mornidão. Não é nem frio e nem quente. Se fosses frio e quente. Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Fica essa palavra de alerta, meus irmãos, para os nossos corações. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. E para encerrar, ele me falou ali, faltando 3 minutos, eu queria encerrar exatamente lendo Isaías, capítulo 62, versículos 5 e 6, e eu encerro a palavra aqui. Isaías 62, versículos 5 e 6. Só para lembrar para vocês que o texto fala dos pregadores que muitas vezes usam palavras duras, mas palavras consoladoras. Isaías 62, 5 e 6 diz assim: porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti,
Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado do Senhor, não descanseis. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos.